Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 32ª edição do Rugido Cast. Daqui a pouco eu não consigo nem mais falar esse número, hein, gente? Bem-vindo você que acompanha a gente aqui. Eu sempre digo, repito, que não é podcast, é aula cast. Não por mim, Daniel Almeida, mas pelos convidados que eu consigo trazer aqui. E hoje, de novo, a gente já pode aí, ó, prepara papel, prepara caneta, que o convidado de hoje é fera. Mais um fera aqui para vocês. Basta um insight para você virar seu jogo. Sempre digo isso e repito. Hoje a gente vai falar sobre carreira, liderança, negócios, comunicação. A gente sempre fala sobre negócios e comunicação aqui. E como não virar o seu jogo falando sobre carreira e liderança? Flávio Guimarães, olá, bem-vindo. Obrigado, Dani, pelo convite. Prazer. O Flávio, gente, eu falei pra ele, ele falou assim, como assim? Eu brinquei com ele, né, que a gente se conhece há algum tempinho. Eu falei, Flávio, sabia, tá técnica, tá muito burocrática. Ele falou, como assim? Porque ele tem uma história tão incrível, gente. Mas é real, assim, o cara veio lá de Itaúna, mineiro, né, por isso que ele é quietinho, né, eu aqui faladeira, como dizia minha mãe, e, como diz, né, Dona Regina, e o Flávio, assim, todo, né, mineiro, mas o Flávio, gente, a primeira vez que eu conheci o Flávio, ele me falou assim, então, comecei como estagiário lá como que era? Telesp. Na Telesp. E aí eu lembro do meu chefe, eu tava lá estagiário, falei, não, já terminei que eu não tenho mais nada pra fazer. E meu chefe falou assim, não, você não tem nada pra fazer, então você passa esse cabo aqui. E ele, desses, né, fera, que fala assim, então tá me desafiando, então eu vou lá e vou fazer. E o cara foi lá e fez, né? E ele é desses, ele vai lá e faz. E tanto fez, que depois disso tudo, construiu uma carreira sensacional em multinacionais aí, em áreas de operações, supply chain, marketing, vendas. Hoje, CEO, presidente, né, para a América Latina na Corning. Já viveu em vários países, então, não só Brasil, mas Suécia, Índia, caraca, não sabia dessa. Holanda, atuou em toda a América Latina. Liderou um processo de transformação na indústria de iluminação para tecnologia LED na Philips Lighting, na Europa e no Brasil, América Latina, desenvolvendo soluções inovadoras. Enfim, gente, é gigante o currículo do cara, mas assim, atuou para estabelecer a estrutura corporativa da Thermo Fisher Scientific na América Latina durante 5 anos, fundou a Pedra Negra Investimentos, que hoje tem um portfólio de 12 startups, além de tudo, né? O cara não dorme, de tecnologia e um programa sensacional que é um dos motivos dele estar aqui, que é o Escalada Corporativa. Esse aqui não me deixa dormir. Esse que... imagino. Que é um programa de mentoria online para executivos e que tem um evento também que vai acontecer em breve. Eu já fui no primeira edição, né? Que foi, Flávio? Foi sensacional. Pensa num bando de gente chorando, inclusive, lá. Transformador. E, enfim, né? É sobre isso. Sobre trazer gente que tem resultado, que faz de verdade, né? Skin in the game, como dizem os americanos. E aí, Flávio, primeira pergunta que eu tenho aqui pra você. Esses bastidores aí, né? Do cara que saiu lá de Itaúna e tal, assim. Conta um pouquinho quais os momentos decisivos na sua carreira que te levaram, que você, se você olhar pra trás, fala assim, cara, isso aqui foi o momento que me levou para onde eu tô como presidente hoje. Legal, Dani, obrigado. Todo mundo acha que a gente nasce presidente, né? Nasce liderando pessoas, empresas, e eu gosto sempre de trazer as coisas da vida para o simples, para o básico, né? Talvez pela minha origem, né? Por ser de Itaúna, cidade pequenininha, interior de Minas. Né, meu pai era caminhoneiro, estudou até a 4ª série do primário. A minha mãe era professora, então ela pegava bravo na gente, né? Eu tenho uma irmã. E, na verdade, eu acho que o que eu gosto de contar é exatamente que eu vim daí e teve toda uma trilha para chegar
a ser um alto executivo de multinacionais, poder morar na Holanda, morar na Suécia, foram oportunidades que o mundo corporativo me deu, as empresas que eu trabalhei me deram. Mas assim, para conectar com a sua pergunta, né, não tem assim um momento, sabe? E isso eu também gosto de falar nas minhas mentorias e eu falo muito sobre isso com as minhas equipes também lá na Corning. Todo mundo tenta achar assim, uma fórmula mágica, né? A Gold Bullet, né? A bala de ouro, para fazer algo acontecer e dar uma virada na vida. E eu vou falar para vocês assim que eu ainda não encontrei isso. O que eu acho que funciona e o que eu vejo das pessoas que têm sucesso é a construção do tijolinho por tijolinho todo dia, né? É claro que tem algumas situações que eu me lembro, por exemplo, dessa situação que você falou, né, da Telesp, do seu Xavier. Eu fui o primeiro estagiário da área de engenharia da Telesp que viajou com os engenheiros. Porque eu era curioso, eu queria ir além, né? Então, eu vi os engenheiros irem viajar e eu ficava no escritório fazendo projeto. Eu falei, pô, seu Xavier, eu quero viajar com os caras. Pô. Os caras voltam contando onde é que eles foram, subiram na torre e tal. E ele falou pra mim assim, não, o estagiário não pode viajar. Aí eu subia pra tirar xerox no andar e tinha uma moça... Xerox, se você não sabe o que é, joga no Google, tá? Cópia, né? A gente tirava cópia antigamente numa máquina, né? E aí eu tinha uma moça que era a secretária lá, ela era estagiária também, e eu ficava paquerando ela. Então eu gostava de tirar cópia toda hora. Carlinha, você não está ouvindo essa história. E aí eu falei pra ela, pô, não pode viajar. Ela falou assim, peraí, aqui fica o RH também. Você quer que eu pergunto pra você? Aí no dia seguinte eu voltei lá, ela falou assim, uma moça que falou que o estagiário pode viajar sim, você tem seguro. Eu falei, ué. Aí eu voltei lá, o seu Xavier, o pessoal do RH falou que eu posso viajar. Aí o seu Xavier falou assim, caramba, vou ver. E eu realmente viajei com eles. Então eu pedia mais coisa, né? Que a minha mãe, ela falava pra gente assim, ela falava assim, você tem que trabalhar, né? Você tá trabalhando direitinho, né? E falava assim, e se você tiver sem nada pra fazer, pede mais serviço. Que né? Ela falava isso. Então, essa história que você contou é real. Eles me deram lá coisa pra fazer, eu tava sentado na minha mesa, eu fui lá no seu Xavier, tem alguma coisa pra eu fazer? Aí ele, pô, mas e aquilo que eu te dei? Não, já fiz. Eu falei, mas caramba, eles chamavam a gente de stag, né? A gente sofria, né? Tinha mais bullying, essas coisas, era normal, né, nessa época. E aí eu falei, já fiz. Aí ele, tá bom, então tem que trocar o cabeamento aqui do escritório, troca aí. E ele achou que eu ia levar, sei lá, um mês pra trocar, e eu troquei em 2, 3 dias. Eu troquei todo o cabeamento do escritório. Eu tava querendo um desse aí na Rugido, gente. Se alguém tem algum estagiário desse eu sempre tive esse princípio de entregar mais, né? O que você tá precisando? Posso te ajudar? Essa sempre foi o valor, né? O princípio básico de tudo. Então, se você me perguntar assim, teve um momento? Não teve um momento. Teve essa atitude. Tem esse valor que norteou esse caráter, momentos. esse valor, esse princípio, né? Que é um dos princípios que eu trago na escalada corporativa. Né? Na escalada corporativa eu falo, tem 2 coisas básicas que você precisa fazer para você crescer como um líder. O primeiro é focar em gerar valor. Como é que você gera valor? Pergunta para o outro, o que você está precisando? O que eu posso fazer por você? E não é só para o seu chefe, é para o seu colega, é para qualquer pessoa da empresa. E o segundo lado é a parte de construção de relacionamento genuíno, né? De você destruir o seu ego. A maioria das pessoas saem de casa e vai para o trabalho pensando o que tem para ela. Eu quero meu salário, eu quero meus direitos, eu quero isso para mim, eu quero isso, eu quero sentar na melhor mesa do escritório. Eu, e é o ego. E você tem que olhar para o outro. E você tem que construir valor genuíno para os outros. Esse vai ser visto como verdadeiro líder, né? É isso, são esses 2 pilares. E tem várias outras histórias, né? Eu lembro de uma história, eu com 19 para 20 anos, né? Eu dei muita sorte que eu entrei na Ericsson. Tinham 12 pessoas na área de telefonia celular, na área de supply chain, operações, né? Logística. Eram 12 pessoas. Depois de 2 anos, nós éramos 400 pessoas na fábrica em São José dos Campos. A gente já tinha montado a fábrica. E como eu entrei, eu era o 12º, né? O 13º, eu entrei como estagiário. Só que depois de 2 anos, eu já era o mais experiente da turma.
E eu assumi uma liderança da gestão de uma equipe de projeto lá em São José, e tinha gente mais velha do que eu, né? E eu comecei a performar muito a minha conta, né? Meu cliente interno chamava Maxitel Vicunha. Depois ele entrou para o grupo da Claro, né? Depois o mercado foi consolidando. E eu lembro que eu fiquei meio arrogante, porque meu cronograma estava sempre no prazo, eu entregava tudo no prazo. E um dia eu entrei na área de logística lá com o diretor de logística, o Paulo Costa, e eu cobrei ele na frente de todo mundo. Ele era um senhor já. Aí o meu chefe, o Fernando Mota, estava sentado, ele veio, levantou o que está acontecendo, me puxou para a sala, me colocou numa sala e falou assim, eu devia te mandar embora agora. Imagina se ele tivesse me mandado embora. Minha carreira não teria sido o que foi. E aí eu falei, o que foi, Fernando? Ele falou, pô, você não pode falar assim, o que você está pensando que você é? Ele me colocou no meu lugar, aí voltei ali para os meus valores, que a minha mãe ensinava, humildade, né? E aí eu pedi desculpa. Eu falei para ele, cara, esse trabalho é muito importante para mim, eu não poderia ter feito isso. Então, aquele foi um momento essencial para eu virar um CEO. Teve vários outros momentos, né? As pessoas vão buscar na minha resposta aqui algo mais glamuroso, né? Mas claro que teve, né, muitas situações de geração de valor. Quando eu assumi a Philips aqui no Brasil, a gente estava num momento bastante difícil, a empresa não dava lucro, e a gente, em 3 anos, triplicou as vendas, né, da divisão de iluminação profissional da Philips. Eu não fiz sozinho, mas eu era o diretor comercial. Então, esse é um tipo de entrega e de geração de valor mais amplo à medida que você vai escalando na carreira. Mas é o mesmo princípio, né? É gerar valor. Então, acho que é um pouquinho da resposta que eu daria para você. Qual a importância de você ter alguém que te traz... Eu acho que, assim, quem está na posição de líder, né, geralmente chega nesse momento do ego. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Confesso que eu também já tive um momento lá de entrar no ego. E nem sempre você tem alguém para te puxar para a terra de novo. Qual a importância de ter alguém que te puxa para a terra? E acho que o mais importante, de ter a humildade de olhar, de ouvir essa pessoa e de falar assim, opa, deixa eu voltar. Porque você teve essa humildade, nem todo mundo tem. O maior momento Como ouvir essa voz, sabe? Como faz? O maior momento, né, de que o ego bateu foi nesse momento da Philips, né? Eu tinha ficado 8 anos na Europa, voltei para o Brasil e assumi uma área, que era uma área pequenininha, faturava 18 milhões de reais, 20 milhões de reais na época. E a gente levou para um faturamento de quase 80 milhões de reais em 3 anos. Montamos uma fábrica, introduzimos a tecnologia de LED no Brasil. Eu tenho o privilégio de falar que nosso time, a visão que eu implementei ali na nossa divisão, fez com que a gente ganhasse muito espaço, né? E eu achava que eu ia ser o presidente da Philips no Brasil. Era a minha grande meta, o sonho. E eu conhecia todo mundo na Holanda, todos os líderes me conheciam. Eu fui mandado para o Brasil para resolver um problema. Eu resolvi o problema, triplicamos as vendas, melhoramos a lucratividade, construímos um baita time. E um dia o CEO da Philips, o Lohan, me chamou na casa dele num domingo para tomar um café da manhã com ele. E aí eu fui lá, né? Caramba, o Lohan nunca nem me chamou para jantar, me chamando num domingo. Aí eu chego lá, ele vira para mim e fala assim, Flávio, te chamei aqui porque eu fui chamado, ele era um francês que estava aqui expatriado. Eu fui chamado para voltar para a França e eu vou apontar um presidente. Ele acumulava Brasil e América Latina. Ele falou assim, olha, eu vou dividir, a pessoa da América Latina vai ser o líder do México, ele já tinha muitos anos de Philips. E aqui no Brasil, eu vou apontar o Renato Carvalho. O Renato teve no evento ano passado, você lembra dele, da Novartis, ele depois virou, ele estava como presidente da Novartis, acabou de ir para a Suíça, né? É um cara brilhante, a gente é da mesma idade, ele era o diretor de supply chain, eu era o diretor da unidade de negócio de soluções profissionais. E ele falou isso para mim, ele falou assim, olha, e eu vou apontar o Renato, mas deveria ser você, eu acho que você tem essa expectativa e deveria ser realmente você, porque o que você fez na sua divisão é incrível, nenhuma outra pessoa performou como você, só que você deixou um rastro de sangue. Se eu te apontar como presidente nessa semana, metade dos seus colegas vão pedir para sair
e metade você vai ter que mandar embora para continuar, porque você brigou com todo mundo. Eu era um trator, né, querendo gerar resultado, mas não sabia... Eu não construía esse capital político que eu falo tanto hoje com meus pares. Né? Eu focava muito na minha equipe. Os meus pares eram só um detalhe. Eles eram, às vezes, um empecilho, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, o diretor financeiro falava que não podia. Eu tinha que pedir aprovação. O diretor de logística não entregava o material, aí eu brigava. E ali foi assim, como se eu sentia, né, na minha escalada corporativa que tinha sido de ascendência total, né? Eu, com 28 anos de idade, virei diretor de marketing de iluminação outdoor na Europa, com 28 anos de idade, cargo de diretor. Salário executivo, benefícios executivos. 20 quantos? 28 anos de idade. Meu Deus. Então, a minha carreira é só ascensão. Quando o Lohan me chamou para essa conversa, eu tinha 34 anos de idade. Eu também era novo, eu era um moleque. Sim. Né? Só que eu comecei a trabalhar com 17 também, né? Então, tem esse detalhe. Então, ali, eu me senti como se eu estivesse caindo da montanha, né? Imagina você está escalando, você tenta agarrar uma pedra, a pedra desliza e você cai. Sim. E o Lohan, na verdade, foi o cara que segurou a corda, porque ele me botou o espelho e falou, ó, cara, tá vendo? Você precisa ainda melhorar isso aqui. E o que eu fiz? Eu, de novo, voltei pra minha base. Cara, deixa eu entender isso aqui. Você não pode ficar revoltado, ser vítima. Eu fui falar assim, cara, o que eu fiz de errado? O Lohan me falou que eu fiz de errado, deixa eu lembrar. E realmente eu comecei a lembrar de tudo que eu fazia. Falei, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente. Entendi, pô, não devia ter feito isso. Aquilo caiu como uma ficha para mim, assim, se você quer ser o próximo gerente da sua área, coordenador da sua área, diretor da sua área, os seus colegas, os seus pares vão ser os seus liderados de amanhã. Então, se você não cuidar dos seus pares, como é que eles vão te aceitar como líder amanhã? Esse insight veio quando eu tinha 34 anos de idade e o Lohan que me ensinou, né? E ali eu conto muito essa história. É uma dos maiores aprendizados que eu transformei em método na minha mentoria. Né? Então, hoje eu tento, na minha mentoria, ela é uma coisa real, ela é genuína, porque eu não mostro só o sucesso, não é a fórmula do sucesso. Eu mostro o que você não deve fazer, os fracassos, né? Tá aqui meus erros, para você aprender com eles, não cometer os mesmos erros que eu. Né? Então... acho que um pouquinho aí desse ponto do... Você falou em capital político com os pares. E de cima para baixo e de baixo para cima. Porque eu sinto que, assim, tem sempre uma questão de... quando você falou que você protegia muito a sua equipe. Mas eu imagino que tinham questões, por exemplo... que você também era liderado em algum momento, você prestava contas para a empresa. Pro Lohan. Pro Lohan, e ele precisava confiar em você. E, ao mesmo tempo, a sua equipe, você também precisava da confiança da sua equipe, a sua equipe precisava confiar em você. Como que fica... Muitas vezes isso poderia ser um dilema ali, né? Porque imagino que o Lohan falar, ó, isso aqui eu preciso que seja diferente. E talvez isso não fosse tão interessante para a sua equipe. Como gerenciar esse capital político também e não perder a confiança nem de um lado nem do outro, sabe? Esse equilíbrio. Eu falo... de uma coisa que eu criei também, que eu chamo de liderança 360 graus, né? Que é você liderar para baixo, para os lados e para cima. Você também precisa liderar o seu chefe. E o chefe do seu chefe, muitas vezes. Então, essa tensão, né, que você está colocando, muitos líderes cometem a falha, né, de ficar levando recado, né? Então, assim, o cara que está em cima fala, olha, precisamos fazer isso, e se você não fizer, né? Tem muita liderança, assim, autoritária, né? Então, se você não fizer, cabeças vão rolar. Aí, eu vou conversar com a minha equipe e também falo, ó, pessoal, o homem lá de cima falou que se a gente não fizer isso, cabeças vão rolar. E aí queima o cara, queima o seu chefe. E também você está sendo garoto de recado. Você não está assumindo o papel de líder, certo? O líder ele tem que ser autêntico, ele tem que ser genuíno. Então, eu preciso administrar a relação com o meu chefe e preciso conduzir a relação com meus liderados. Não posso ser um garoto de recado que fico passando atenção, né? Porque, vamos lá, à medida que você está subindo na organização... Uma reunião, hoje eu sou presidente da Corne. Então, quando eu tenho uma reunião com o presidente da Corne mundial,
é um tipo de tensão, certo? O nosso presidente, apesar de ser um cara maravilhoso, o Eric Musser, é um cara muito humano, mas a reunião com ele é 30, 40 minutos e a gente tem que tratar de vários assuntos, tem que ser objetivo, pragmático, não tem muita perda de tempo ali, eu não posso ficar enrolando muito, Sim, certo? até porque a agenda é do cara, né? Então é uma reunião tensa, é uma reunião que eu tenho que me preparar, eu tenho que estar preparado. A reunião com o meu time Quase de um liderança, a reunião com o meu time de liderança que ocorre mensalmente, que a gente está junto, que a gente tem lá um pão de queijo, um café, que a gente começa fazendo um check-in de emoções. Então, eu pergunto para todo mundo, como é que vocês estão se sentindo? Como é que tá hoje? Como é que foi essa semana? Como é que foi o mês? Como é que tá em casa? E aí a gente fez um programa de desenvolvimento de inteligência emocional em time, né? Então, todos nós falamos a mesma linguagem, né? A gente criou essa cultura no nosso time de liderança na Corning. É uma reunião gostosa. É uma reunião que eu tenho certeza que todo mundo vai ali. A gente já parou a reunião porque uma das pessoas da equipe estava passando por uma separação. E aí a gente ficou 1 hora conversando com ela. Aí ela chorou, a gente se abraçou, a gente abraçou ela, acolheu. Mudei a agenda para acolher ela. Porque é o meu estilo de liderança, né? De construir essa confiança com a equipe. Então, em cada momento que você está liderando pessoas na organização, você tem que ser autêntico. Você tem que trazer, você tem que contribuir para aquela tensão entre os níveis da organização. Então, eu acredito muito nisso. E aí, você falou em não ser garoto de recado, você falou em não trazer essa, né, atenção para baixo, e como liderar o seu chefe. Você falou, você tem que liderar o seu chefe também. Liderar o seu chefe é você antecipar o que o seu chefe quer. Na mentoria, a gente tem os 7 mandamentos com o seu chefe, né? Porque eu digo para você, 80% das pessoas que chegam na minha mentoria chegam com problema com o chefe. O problema dele não crescer na carreira é sempre o chefe. Ou é o chefe, ou é o RH. Alguém é o culpado pela pessoa estar estagnada, não estar conseguindo crescer. Aí ela vem frustrada e quer entrar na minha mentoria porque quer crescer. Aí a primeira coisa aí a gente tem uma das aulas, né? Que faz parte essa aula chama o jogo do capital político. O jogo político corporativo. O tabuleiro de xadrez. Como é que ele funciona, né? Vamos ver se a culpa é realmente do seu chefe, né? Como é que é a sua relação com o seu chefe? Se você faz o seu chefe agir como chefe, você não está liderando ele. O que é você fazer o seu chefe agir como chefe? É você ter uma expectativa do seu chefe, você tem que entregar um relatório até sexta-feira. Chega sexta-feira, 5 horas da tarde, você entrega o relatório pro seu chefe. Aí o seu chefe começa a ficar tenso. Na outra sexta-feira, será que ele vai entregar às 5 da tarde? Aí na terceira vez que você entregar às 5 da tarde, o seu chefe vai ter que agir como chefe. Ele vai ter que chamar na sala dele e vai falar assim, amigão, amigona, eu também gosto de ir embora sexta-feira, às 5 horas da tarde. Se você for mandar toda sexta-feira, não vai dar certo esse negócio aqui. Então, você está obrigando o seu chefe a agir como chefe. Então, vários outros, né? Tem 7 outros mandamentos ali, que tem um outro exemplo, né? Tem momentos que o seu chefe te pede alguma coisa que parece estúpido. Eu tenho um exemplo maravilhoso sobre isso, que eu trabalhava na Ericsson e eu era líder de produção de um produto, uma linha de produto, chamava Minilink, e a gente começou a receber demanda de exportação da Suécia. A Suécia era a nossa matriz. E aí eles colocavam uma demanda pra gente e a gente adorava atender, porque isso aumentava o nosso volume, a gente tinha mais trabalho, a produção aumentava, melhorava o resultado. E um dia o Yolando falou, olha, nós não vamos pegar esse pedido. Aí ele falou com o meu chefe, ele era o diretor, o meu chefe era o gerente, e o meu chefe veio falar comigo. E eu tinha muito boa relação com o Yolando, então eu resolvi ir na sala dele. Bati na porta, na hora que eu botei a cabeça assim, ele olhou pra mim e falou assim, você vai reclamar querendo me convencer a fazer exportação, né? Aí eu falei assim, Aí ele, pode ir embora. Aí eu, tomei um susto, fui embora. E eu nunca entendi aquilo. Por que o Yolando tá pegando? Isso aqui é bom pra nós ficamos frustrados. Passou um tempo, o Yolando me chamou na sala dele. E aí ele falou assim, a gente conseguiu mais recurso agora para fazer produção e eu vou te explicar o porquê que eu não peguei aquele pedido. Ele falou assim, o nosso custo de produtividade da fábrica estava aumentando porque você está fazendo muita hora extra no Minilink.
E eu já vinha há uns 6 meses pedindo recurso para a Suécia e a Suécia não quer dar recurso. Então, eu usei o fato deles estarem precisando de volume do Minilink para falar, olha, eu não consigo atender mais. Se vocês não me derem recurso, eu não atendo mais. Então, qual que é o ponto da questão aqui? O seu chefe, ele tem muito mais informação do que você. Só que às vezes ele não pode te falar. Por exemplo, o chefe precisa fechar uma fábrica. Ou às vezes não dá tempo no dia a dia. Ele às vezes não pode falar. Você precisa fechar uma fábrica. Você precisa tocar aquela fábrica durante 3 meses, porque você sabe que só vai fechar daqui a 3 meses. Você começa a dar ordens, né? Você começa a fazer pedidos, vamos colocar dessa forma, que talvez não façam sentido para algumas pessoas que estão trabalhando. Mas se você não pode falar por que eu tô te pedindo isso porque vai fechar a fábrica. Entende? Então, quem tá um nível acima da organização, 2 níveis acima da organização, ele tem muito mais informação do que você. Então, às vezes, as ordens do seu chefe parecem estúpidas. Então, siga as ordens estúpidas do seu chefe. Esse é um dos mandamentos. Né? Então, não quer dizer que você não pode questionar, mas tem um limite. Né? Então, esses são segredos da boa convivência, do jogo político, do jogo do capital político dentro da empresa. Né? Então, eu ensino muito essas coisas práticas, né? E que são reais e que a gente discute. Né? Isso virou um método, que é o método da escalada. Maravilhoso. E assim, o quanto isso economiza tempo de vida para as pessoas. Porque assim, principalmente esse pessoal... eu tenho um pouco de bode, porque o que mais você vê hoje é o pessoal batendo na geração Z, por exemplo, né? Mas o fato é que quando você tem cada vez mais a gente tem jovens chegando à posição de liderança. A minha primeira liderança, outro dia eu cheguei para esse liderado meu, eu falei assim, cara, desculpa. Que eu era uma líder muito tosca, porque eu tinha 20 e poucos anos de idade, me entregaram e assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E quando você vê esses jovens chegando à posição de liderança e ter esse tipo de informação, muda a vida do líder, né, e que sofre menos, e do liderado que sofre menos, fica leve a vida, que você fala, então tá, agora eu entendi, né, é quase como se eureka ali, né, então essa, aliás, é um dos outros mandamentos da relação com o chefe, que é o seguinte, não espere que o seu chefe saiba tudo. Porque as pessoas acham assim, que a pessoa para ser líder e para ser chefe de alguém, ela precisa saber tudo. E não é. O seu líder também está na jornada de desenvolvimento de carreira dele. Então, por que você espera que o seu líder seja perfeito? E aí... Então esse é outro mandamento. Né? É tão óbvio, mas você olha a cultura corporativa, as pessoas falando no cafezinho mal do chefe. Então, é muito desse jogo político corporativo, né? E aí olha para o chefe que não é perfeito e aí perde a admiração e aí não consigo mais ser liderado. Você não vai... um dos grandes mitos do mundo corporativo é que você só vai ter chefe bom na carreira. Você vai pegar muito chefe ruim, aliás, a maioria dos seus líderes vão ser ruins, e aí é onde você precisa aprender a escalar no mundo corporativo sem depender do seu chefe. E aí tem um método para isso. Então, são muitas... Né, são 25 anos de vivência dentro do mundo corporativo, né? Eu escalando e liderando, ajudando as pessoas a escalarem, né? Então, por isso que eu me apaixonei muito por essa coisa de desenvolvimento de pessoas, né? Eu adoro esses desafios, né? Eu fico curioso quando eu vejo pessoas cometendo erros e brigando e destruindo relações. Às vezes a pessoa briga, né? Você está na área de logística e você tem uma interface com a área de finanças. E tem um processo, tem uma planilha que aquela pessoa tem que te mandar toda segunda-feira, e aí a pessoa atrasa, e aí você briga com a pessoa, você manda e-mail copiando o chefe dela, né? Gerando uma tensão. E aí eu falo, gente, por que isso? Por que você não vai lá e fala assim, olha, eu preciso de você. Eu preciso que você me mande a planilha. Se você está tendo dificuldade de me mandar, como é que eu posso te ajudar? Porque eu preciso de você. Não tem essa gentileza, esse carinho, esse amor. Eu falo que lá na mentoria da escalada corporativa, a gente constrói executivos coração.
Executivos coração são pessoas que gostam genuinamente de pessoas e que têm paixão, fazem as coisas com amor. Porque a gente precisa de amor no mundo corporativo, a gente precisa de amor nas nossas relações, na vida, no trabalho. Sim. Por que você tem que ir pro trabalho com uma cabeça de competição? Eu contra você, você não me entrega a planilha, eu vou falar pro seu chefe. Por que a gente tem isso? Não faz sentido nenhum, não precisa ser assim. E se não for assim, é muito mais produtivo. Aí que você constrói equipes de alta performance. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar e que impactou a empresa e a equipe, e a sua equipe? Eu vou trazer duas situações interessantes. Uma é uma coisa mais óbvia, né? Quando eu estava na Thermo Fisher, eu tinha acabado de entrar na empresa em 2015. Eu tinha sido contratado, o meu chefe nos Estados Unidos falou que era para crescer o negócio, que o negócio ia bombar, que investia aqui na América Latina. Era um negócio de 75 milhões de dólares. E os primeiros 3 meses que eu cheguei veio a crise de commodities de 2015, que resultou até no impeachment lá da Dilma, né? Depois de 2017. Né? Isso impactou muito o nosso negócio no Chile, no México. A gente tinha muito negócio baseado em mineração. O preço do cobre caiu, os commodities caiu. Em 3 meses, tudo mudou. Eu fui chamado nos Estados Unidos. O nosso CEO, numa reunião comigo, ele falou assim, você precisa demitir 30% das pessoas na América Latina. E aí eu tive que ir para o Chile. O maior escritório era no Chile. E eu tive que demitir. Eu tinha 3 meses... Você vê o impacto disso. 5 anos depois, eu me lembro muito bem eu indo no Chile. Eu ia para o Chile todo mês, ficava uma semana, fiquei amigo de todo mundo lá. Um cara de serviço almoçando comigo, ele falou assim, você sabe que até hoje quando você vem para o Chile eu fico com medo achando que você vai vir mandar a gente embora? Eu falei, mas como assim? Como assim, cara? Tem 5 anos que nós estamos trabalhando. Aquilo lá foi pontual, aquilo lá foi, né? E aí a gente acabou fechando também uma fábrica no México. Então, esse tipo de decisão que você toma e que faz sentido para o negócio, mas você acaba demitindo e tirando o trabalho de pessoas que têm famílias, né? Então, quantas pessoas você não impacta, né? Quando você manda 30 pessoas embora, 40 pessoas embora, você está impactando 100, 120 pessoas. Então, essa foi uma situação. Uma outra situação que não é tão óbvia, quando a gente estava aqui na Philips, né, eu era diretor comercial dessa unidade de negócio, a gente triplicou as vendas e bombando, e chegou um momento que eu acumulei a liderança também da divisão para a América Latina. Quando o Lohan apontou o Renato, CEO Brasil, ele falou assim, e tem outra coisa, você não vai poder continuar sendo diretor Brasil. Porque não faz sentido você se reportar para o Renato. Eu quero que você fique como América Latina. E eu falei para ele, cara, eu adoro, cara. Olha o time que nós construímos, é meu time. Eu não tenho problema de reportar para o Renato. Eu lembro de falar isso com ele, assim. E o time era maravilhoso, a gente era amigo, a gente fazia churrasco, a gente bombando de vender, a gente tocava sino, a gente pôs um sino no escritório. E eu falei, mas eu vou ficar só com a América Latina. A América Latina eu vou perder o cheiro do asfalto, o contato com os clientes, né? Porque a América Latina eu ficava mais cuidando de produto, de estratégia, eu falava mais com os CEOs dos países, eu não tava com os clientes, né? Cada país tinha o seu gerente de vendas. E aí, quando eu saí, né, meu time fez uma camiseta da Seleção Brasileira, que, né, a gente tinha feito todos os estádios da Copa, né? Dos 12 estádios da Copa, a gente iluminou 9. Caramba! A gente foi muito bem. Uau. Eles me deram uma camisa do Brasil, todo mundo autografou, assim. E assim, todo mundo sentiu, assim, né? A gente promoveu, né, 2 pessoas do meu time, então a minha cadeira virou 2, a gente segmentou. Foi bom para eles. Mas, sabe, eu ficava lá no escritório e a gente tinha aquele sentimento, assim, e deu para perceber que a energia do time caiu. Baixou. Então, eu acho que aquela decisão, que foi uma decisão que o Lohan tomou, ela não foi a melhor para a empresa. E não foi a melhor para mim, e eu acho que o time também não achou que era melhor. Então, você vê que às vezes você toma uma decisão com base num preconceito, né? Ele achou que eu ia achar ruim. Pela sua performance, pelo seu resultado. Como o Renato era meu par, ele ia virar o CEO, ele falou assim, ele achou que eu ia ser uma humilhação pra mim, sei lá, né? Eu ter que reportar pro Renato. Eu falei, cara, não tem problema nenhum, eu reporto pro Renato. E também talvez tenha achado que, putz, você estava respondendo ali uma coisa pro forma, tipo assim, da boca para fora, né? E no fim do dia, no dia a dia, aquilo fosse de fato impactar.
e achou que era a melhor decisão, mas acabou tendo É. outro desdobramento ali. Grande Lohan. Difíceis bom decisões de líderes. Ele fez, com certeza, o melhor que ele tinha para oferecer naquele momento. Mas sempre tem impacto, né? Como você mantém o seu crescimento pessoal? A gente falou aqui que líderes estão sempre em desenvolvimento também. Como que você mantém o seu crescimento pessoal e profissional? E como que isso reflete na sua liderança? Como que você desenvolveu para chegar nesse lugar de presença, sabe? Eu sou um cara muito antenado, assim, né? Que tento fugir um pouco da bolha, né? Por exemplo, nós nos conhecemos no EcoSem do Joel J, né? No Mastermind do Joel J, que não tem nada a ver com o mundo corporativo executivo. Acho que eu e o Rodrigo Rocha, a gente era peixes fora d'água. Os peixinhos fora d'água ali, né? E é claro que eu fiz isso por causa da escalada, mas conviver com vocês ali, um outro ambiente, uma outra perspectiva, te abre muito a cabeça, te tira da bolha e te agrega. Eu investi em startups porque eu estou no conselho de algumas, de 3, mas assim, ativamente, e quando eu falo com os empreendedores e eu estou vendo o desafio deles e a dinâmica e o mercado que é totalmente diferente, eu invisto numa startup de moda, invisto numa outra startup de contabilidade. Então, quando eu estou conversando com os dois, é tudo diferente, me instiga muito, me faz aprender coisas diferentes. Eu gosto muito desse tipo de aprendizado, na prática, com pessoas. Eu faço parte de muitos networkings, né? Então, depois daqui eu estou indo num evento que é o Encontro de CEOs, e a gente conversa também sobre os desafios de cada um. Eu faço parte de um grupo que chama YPO, que é um grupo mundial que chama Young Presidents Organization. É uma associação que você entra, se você virar presidente de uma empresa de um certo tamanho, tem que ser uma grande empresa, antes dos 45 anos de idade, que foi o meu caso. E a gente tem fóruns, a gente se encontra todo mês, são 10 CEOs de empresa, e a gente fala de família, negócios e desenvolvimento pessoal. Então, a gente faz deep dives de desafios que você está vivendo no seu momento atual. Isso ajuda muito, é como se fosse uma terapia com pessoas que você se identifica muito. E todas pessoas brilhantes, né? E aí eu gosto de ler livro, eu leio muito, eu escuto podcast. Eu de vez em quando eu volto para... Eu não faço terapia. Não creio. Eu nunca fiz. Jura? Gente. Mas veio com o botão auto-executar nessa... Mas eu faço uma coisa e principalmente agora nesses últimos 2 anos, eu tenho feito muito... Por exemplo, eu fiz um programa de inteligência emocional, né? Um método para você entender mais suas emoções, controlar melhor as suas emoções. Eu estou fazendo algumas vivências agora, desenvolvendo minha espiritualidade. Que demais. Eu acho que no mundo de hoje, com tanta informação, com tanta pressão, com tanta distração, tanta ansiedade, você, líder, precisa ser um mar de serenidade. Nossa, eu concordo. Agora, como que você faz isso? Como que você faz isso? E a quantidade de líderes, gerentes... E assim, gerentes operacionais, gerente ali de primeira linha, que só tem que cuidar da operação e que tá estressado, cara, briga com a mulher, briga com todo mundo, tá vivendo no estresse, né? As redes sociais, você toda hora tendo que ficar ali, né? Gente, eu gosto muito de observar pessoas. Eu sou um cara que, assim, se eu for num evento, eu não pego no meu celular. Se eu for... eu tô numa reunião com minha equipe, eu não pego no meu celular. Eu sou exceção no mundo. Eu tô nos lugares, eu olho, 90% das pessoas estão no celular. Aí eu falo, mas então por que essa pessoa está nesse evento? Porque você tem um cara brilhante aqui, a gente está num evento... Outro dia eu estava num evento também para presidentes. Tava um francês, esqueci o nome dele, um filósofo francês falando de trabalho, né? A modernidade, como que o trabalho está desenvolvendo, o futuro do trabalho. E todo mundo no celular. Eu falei, por que o cara está aqui? E isso é espiritual. Isso para mim é assim, você tem que elevar o seu desenvolvimento. Cara, você tem que trazer o seu espírito para um nível mais calmo, né? Então, eu tenho feito exercício de respiração. Eu ainda não consigo meditar. É um negócio difícil pra caramba pra mim. Mas eu consigo prestar mais atenção na minha respiração.
essas vivências, você sai, a gente passa um final de semana, então tem sido muito legal. Eu vou trazer isso no nosso evento de maio. Que legal. É uma novidade que eu estou trazendo, porque eu estou passando por esse momento. Sim. Então, eu acho que é algo que vai ser cada vez mais importante. É o orar e vigiar, né? Independentemente da sua religião, cara. Não é religião. Sim, é espiritualidade. Eu aprendi assim: existem 3 planos de vida. O primeiro plano é o plano físico. Né? Então, a gente nasce e a gente sabe que tem uma mesa aqui, é um plano físico, tem dinheiro, tem o tempo é escasso. Tudo isso é o plano físico. Aí você tem o segundo plano, que é o plano intelectual, que é quando você entende que você consegue desenvolver conhecimento. E que conhecimento, ele extrapola o plano físico, certo? E daí tem o terceiro plano da vida, que é o plano espiritual. Agora, o que é o mais interessante? 85% das pessoas vivem e passam a vida e morrem só desenvolvendo o plano físico. 15% das pessoas entendem que você tem que passar mais tempo no seu plano intelectual, desenvolvendo o seu plano intelectual, deixando algo para a humanidade, que vai ficar depois que você morrer. Quando você faz um livro, quando você triplica o faturamento da Philips, né, faz a Philips crescer, tem mais pessoas trabalhando lá, a fábrica que eu construí está até hoje lá gerando emprego. E isso transcendeu o físico. Eu não estou mais lá, mas o meu legado está lá. 15% só das pessoas passam aí. E talvez, sei lá, eu estou chutando algum número, mas e talvez só 1% das pessoas vivem o plano espiritual da vida, que é você se conectar com o divino. Então, olha só que interessante, né? Então, eu estou tentando, eu acho que no plano intelectual está indo bem, eu estou tentando agora tatear esse plano espiritual. Que demais, que demais. Que conselho você daria para quem está começando agora e quer alcançar um cargo de liderança? Ou para quem quer alcançar um cargo de liderança, não necessariamente está começando. O maior conselho, faça a escalada corporativa. Arrasta para cima, não tá? Ai, saudade de um arrasta para cima, gente. Vá no meu evento. Aliás, a gente vai deixar o cupom aqui de desconto. Vai ter cupom de desconto para o pessoal do Rugido Cast, para a gente colocar aqui no comentário. Vamos. Quem né, da sua audiência trabalha em grandes empresas que têm complexidade organizacional. Não, grandes empresas não. Já tô querendo aqui conversar com você para botar todos os meus líderes de hoje em diante na sua mentoria. Porque, gente... Mas a mentoria da escalada corporativa ela é dedicada para estruturas corporativas. Então, empresas acima de 50 funcionários, que você já tem uma certa complexidade, níveis hierárquicos... Porque aí onde é a minha especialidade. É aí que eu posso te ajudar a jogar o jogo. Tá. E é aí onde você pode realmente criar o impacto e crescer. Se você trabalha em empresa muito pequena, não tem muito para onde crescer. Acabou com se você trabalha numa empresa que você reporta para o dono, não tem escalada corporativa. Desculpa dizer, mas não tem. É verdade. Tá bom. O seu Aceito que dói menos. O seu objetivo ali não é escalada corporativa. O seu objetivo ali é fazer a empresa crescer. Sim. Você precisa ter uma cabeça de empreendedora junto com o dono. E aí, quando aquela empresa for de 20 funcionários para 100, você vai estar sentado na cadeira de diretoria. Certo? Você escala... baita insight, hein? Você escala com a empresa. Agora, a escalada corporativa de carreira, você tem que ter uma montanha alta. Se você quer escalar uma montanha, certo? E você vai numa montanha que você põe a cadeira e sobe e você já está mais alto que a montanha, você não tem o que escalar. Agora, quando você olha para uma montanha, você fala, vai levar 30 dias para eu subir essa montanha. Aí é uma escalada corporativa, né? Então, talvez não é desmerecendo ninguém, tá? Porque você Mas pode... é para empresas de 50. Eu vou contar uma história. Eu tenho o meu melhor amigo da época do colégio técnico. Então, olha que interessante. Porque não tem certo e errado. Sim. Meu primeiro estágio, Telesp, empresa gigante. O segundo estágio, Ericsson, empresa gigante, 2.000 funcionários no Brasil. E comecei minha escalada. O Edson, meu melhor amigo do colégio técnico, ele foi trabalhar com um cara, que era um cara brilhante, que fazia software de call center. Era ele o cara. Ele foi o primeiro funcionário do cara. Essa empresa hoje é uma empresa gigante no setor de call centers. Deve ter aí uns 300 funcionários. Ele é vice-presidente, ele é o CTO lá e é sócio. Então, tem errado? Não tem errado. Mas ele teve uma escalada corporativa? Não. Ele cresceu junto com a empresa. Junto com a empresa.
É diferente. Mas hoje ele está numa posição executiva. E é difícil hoje gente que tope crescer junto com a empresa. Aí As que pessoas tá. não têm Aí paciência. Que tá. O que você quer? O que você quer, né? Eu costumo dizer que, poxa, se eu trabalhasse na Rugido com você, eu ia virar para você e falar assim, ó, eu tô contigo, mas daqui 10 anos eu quero ser seu sócio. Pois é. Vamos crescer juntos aqui, mas eu não vou ser funcionário 10 anos, não, eu quero ser seu sócio. Se você falar para mim assim, vambora, né? Essa deveria ser a ambição de quem está em empresa pequena, ou que está crescendo. Eu nem sei o tamanho da Rugido. Hoje a gente está com 11. 11 funcionários, né? Então... Indo para mais. Mas enfim, voltando ao ponto, né? Parênteses aqui, é brincadeira. Temos cupom. Temos cupom, vamos falar daqui a pouco do evento. Mas, conselho para quem quer chegar na liderança. Quem quer chegar na liderança. Em liderança, né? Quem quer ter sucesso na escalada corporativa, né? Eu já dei um insight aqui na sua primeira pergunta, mas eu resumo. São 3... a carreira, ela não é linear. Né? A escalada não é linear. A escalada são ciclos. Isso é muito legal de falar também, porque as pessoas acham que é perfeito, né? Não, elas são ciclos, né? Por que eu chamo de escalada corporativa? Porque quando você vai escalar numa montanha, você escala um pedaço da montanha, para numa base. Depois você escala de novo, para em outra base. Vocês já escutaram aquela história do o pessoal foi no pico do Everest e aí vai atacar o pico. O pessoal não fica no pico, o pessoal vai, sobe e desce. Né? Então ele está numa base. Por mais que essa base seja a última base da montanha, está alta, então percebe que você está mudando de ciclo. Então são 3 grandes momentos da carreira. É a base, a escalada e a transformação. O que é a base? A base é autoconhecimento, autodesenvolvimento, humildade, aprendizado. Deixa eu entender como é que as coisas são feitas aqui, deixa eu entender o que precisa ser feito, deixa eu começar a criar conexões, começar a conhecer as pessoas. Daí, quando você dominou essa base, e essa base muda. Então, se você é um analista hoje, você tem uma base. Quando você é promovido para gerente, você tem que voltar para a base. Opa, por quê? Porque a sua base mudou. Eu agora, como gerente, quais são as outras relações que eu preciso construir? Quais são as outras coisas que eu preciso aprender? Quais são os outros desafios que eu não entendia quando eu era analista, que agora eu preciso entender quando eu sou gerente? Então, eu volto para a base. Depois que você entendeu a base, você vai para a escalada. Escalada é você atacar a montanha, é você ir rápido. Para isso, você precisa entender como que você gera valor. Como que você gera valor? Resolvendo problema. Então, entendendo qual a dor das pessoas na empresa, você resolvendo o problema, você gera valor. Você gera valor para alguém. O valor não é para você. As pessoas ficam preocupadas assim, Flávio, eu quero triplicar meu salário. Beleza. Resolve o problema de alguém. Qual valor você está gerando? Não, porque eu fui contratado há 3 anos, eu estou fazendo isso, isso e isso. Eu falei, beleza, o que estava combinado 3 anos atrás? Isso, isso e isso. Eu falei, o que você está fazendo a mais para agora receber uma promoção? Se você está há 3 anos fazendo a mesma coisa que te contrataram para fazer, você não tem que ser promovido mesmo, não. Porra, Flávio, mas como assim? Vem aqui na escalada que eu te mostro como é que você vai ser promovido. Aí as pessoas entendem como é que gera valor e, segundo, como é que você constrói o capital político. Porque as pessoas acham que para chegar a ser presidente de empresa é fazer MBA, é fazer outra pós-graduação, é fazer um mestrado, é fazer o curso de oratória, é tudo coisa técnica, é o potinho do capital técnico. Então, o seu potinho de capital técnico vai enchendo. Só que 50% só do jogo é o seu conhecimento técnico. Os outros 50% é a sua habilidade com as pessoas, de influenciar, de se relacionar. É a sua flexibilidade no momento de crise, dar um passo para trás, evitar conflito, não destruir pontes com colegas, saber lidar com o seu chefe, saber lidar com um dia que você está mal e você tem que entregar, outro dia que outra pessoa da equipe está mal. Então, isso tudo é o capital político. Então, como é que você constrói? Onde que ensina isso, Dani? Tem curso para isso? Não tem curso para isso. Não tem, cara. Pelo amor de Deus, alguém cria para empresas. Então tem a escalada. Para líderes. Tem a escalada corporativa. Que o grande diferencial da mentoria da escalada é esse, é o capital político. Eu não ensino nada técnico. Né? As pessoas vêm para entender esse outro jogo. E aí a terceira fase é a transformação. O que é a transformação? É quando você começa a transformar outras pessoas. É quando você começa a liderar. Então, depois que você gerou valor, entendeu esse jogo, automaticamente você já está influenciando pessoas, você já está liderando, e aí outras pessoas vão começar a transformar. E aí você começou a transformar além do seu plano físico. Entendeu? Você já está no plano intelectual, fazendo com que outras pessoas
Gerem valor com base numa visão que você tem, com base na sua influência. Olha que maravilha. Você se torna escalável. A gente lá né, o pessoal de marketing digital, as startups, elas não querem ser escalável, eu quero escalar. Uhum. Eu quero vender meu produto para 1 milhão de pessoas com o mesmo custo. Eu quero escalar, quero escalar. Como é que você escala a sua carreira? Como é que você escala? Qual que é a escalada de um executivo? Né? A escalada não. Como é que o executivo ele escala? É através de outras pessoas. É multiplicando ele. Então, eu hoje tenho lá na Corning mais de 300 pessoas trabalhando enquanto eu estou aqui com você. Uhum. E eles estão com uma visão, estão com uma estratégia, tem mecanismo operacional. Então, nessa fase da transformação, é toda esses mecanismos de liderança. Né? Então, esse é o segredo para quem quer crescer na carreira e chegar a ser um grande líder. Maravilhoso. A gente sempre fala aqui de comunicação e negócios. A gente está falando sobre liderança, sobre carreira. Qual que você acha que é o papel da comunicação eficaz na construção de uma equipe de alto desempenho e quando você precisa implementar uma visão de liderança? Eu entendi que a sua pergunta... É uma das ferramentas aí? Comunicação eficaz é uma das lideranças do líder que vai escalar? Eu entendi a sua pergunta pelo ângulo de comunicação, mas não é comunicação que cria uma equipe de alta performance. Então, vou dividir de 2 formas aqui para você. Tá. Quais os pilares para você construir uma equipe de alta performance? Tá. Primeiro passo, criar confiança. Para criar confiança, todas as pessoas na equipe têm que poder se sentir vulneráveis. Uhum. Então, é aquela famosa história. Se eu chegar para alguém da minha equipe e fizer uma pergunta e a pessoa não souber, eu quero que ela tenha a capacidade, a confiança de falar assim, Flávio, eu não sei. Uhum. Porque isso, 90% das empresas não acontece. A pessoa mente pro líder. Ela fala assim, eu vou ver. Ela começa a enrolar e aquilo fica improdutivo e a coisa não vai para frente. Por quê? Porque ela tem medo de falar eu não sei. Isso complica tudo. Isso já gera conflito. Uhum. Então, o líder, primeiro de tudo, se ele quer ter uma equipe de alta performance, é sobre ele gerar confiança com ele e entre a equipe. Uhum. Depois da fase da confiança, você começa a promover conflitos produtivos. Porque se você tem confiança, você tem capacidade de desafiar um ao outro. Uhum. Eu estou aqui numa reunião com você e eu falo para você, faz essa planilha aqui e dessa forma. E você fala, não, a melhor forma não é essa. A melhor forma é a gente fazer no BI. Uhum. E aí a gente tem uma discussão, a gente se pega, mas a gente chega num acordo e a gente acha o que é o certo. Uhum. A gente não tem medo do conflito. Aí a gente sai da sala, a gente vai tomar café junto e fala do filho, da filha. Tá tudo bem. A gente tem essa maturidade. Depois disso, a gente... bom, tem alguns passos, não vou estender muito aqui, mas quem quiser entrar mais, é o princípio das disfunções de uma equipe. Patrick Lencioni. Esse bacana. É um livro clássico da administração, de anos. Uhum. Todo MBA ensina como é que você constrói a equipe de alta performance. Tem inclusive um workshop, tem jeito de fazer. Eu uso isso muito. Toda a equipe... Eu entrei na Corning, primeira coisa que a gente fez o exercício das disfunções de equipe. Você começa a entender. Só que levou 2 anos para eu trazer minha equipe a ser uma equipe hoje de alta performance. Não é um mês. Uhum. Dentro disso, aí o que é a comunicação? Qual a importância da comunicação para o líder? Quando você entra numa empresa ou você quer influenciar pessoas, não adianta você falar o que elas têm que fazer. Vem cá, Dani, faz isso aqui para mim, é para amanhã. Né? E você tem que fazer desse jeito aqui. Você precisa... As pessoas precisam entender por que elas estão ali. Por que ela tem que fazer isso aqui para mim? Então, o primeiro passo da comunicação é o porquê. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo parte desse time? Eu cheguei aqui como presidente, mas o que nós queremos? Qual a nossa ambição como time de liderança? E tem muito líder que sabe o que ele faz? Ele pega lá, porque na Corning tem lá a missão, a visão, na parede lá do Headquarters, tudo beleza. Aí o cara vem e fala assim, gente, eu sou presidente da Corning agora, a visão da Corning é essa aqui, a missão é essa aqui, bora trabalhar. Mas só que cada grupo de trabalho tem o seu porquê. Nós definimos lá na Corning o nosso porquê. O nosso porquê, a gente quer trazer oportunidades de desenvolvimento e crescimento para os nossos
funcionários latino-americanos e, através disso, levar soluções inovadoras para os mercados que a gente atua. Né? Então, a gente definiu isso como time. Depois você cria uma visão. É o quê? O que nós queremos? A gente quer daqui 5 anos o quê? Triplicar o faturamento? Duplicar o faturamento? Crescer 20%? A gente discute isso. E o terceiro vem o como. É só aí depois que vem o como. Que é a cultura. Que é o como que a gente faz as coisas aqui. Então, o líder ele tem que entender essa construção de uma comunicação em tudo que ele faz. Numa reunião, eu chamo alguém na minha sala. Então, eu procuro sempre partir do porquê. Né? As pessoas às vezes ficam com raiva de mim. A pessoa vem na minha sala e fala assim, Flávio, temos um problema. Aí a primeira pergunta que eu faço é... Por quê? Por quê? Por que temos um problema? Não, porque fulano não fez isso. Por que fulano não fez? No terceiro porquê, a pessoa... Ah, Flávio, eu canso de você, cara. Eu venho aqui pra te falar que tem um problema. Ué, mas eu não tô vendo o problema. A pessoa sai da sala e ela vê que não tem um problema. Não tem um problema. Ela chega no porquê. O fulano não fez porque ele tá de férias. Então, não tem problema. O cara tá de férias, ele não vai fazer mesmo. Então, dá um outro jeito. Fala com outro. Aí a pessoa sai da minha sala meio frustrada. Né? Porque as pessoas querem trazer para mim o problema e querem que eu resolva o problema delas. Então, eu acho que um pouquinho da forma como acho que a comunicação de líder, né, e dentro da empresa deveria fluir, né? Maravilhoso. Como que você incentiva a inovação em tempos de IA e etc? Como que você incentiva a inovação na sua equipe? Como que você aborda isso na escalada? Eu vou trazer uma visão. Porque, não sei se você leu esse artigo, mas saiu um artigo, eu achei sensacional, assim. Como os líderes andam pressionados, né, com essa questão de IA, como abordar acho que no começo foi muito sobre como usar IA para diminuir custos, hoje nem tanto, né, melhorar processos, enfim, eu vejo a IA muito mais como um complemento, mas tem muito essa questão, né, e dos líderes se sentindo pressionados. Como que você vê essa questão da inovação e como que você incentiva isso na sua equipe? Legal. Eu vou contar para você, assim, eu sou de Minas, né, você contou, e a minha avó, ela era engraçada, né, que a gente... sei lá, a gente ia fazer alguma coisa e ela falava assim, para de inventar moda, menino. Para de inventar moda, menino, né? E aí eu brinco que lá em Minas a gente chama inovação de inventar moda. Né? Inovação é inventar moda. E o que é inventar moda? Às vezes é você... Eu tenho um lado da inovação que é assim, a inovação te distrai de fazer o básico bem feito. Fato. Então... Flávio, você se sente pressionado com o IA? Nem um segundo. Não perco um minuto de sono por causa da tal da IA. Como também não perdi um minuto de sono quando falavam no metaverso, que tudo ia para o metaverso. Como não perco um minuto de sono com... tudo vai para o digital. Eu lembro da época que começou o marketing digital, que todo mundo falava assim, vai morrer a mídia, vai morrer... Cara, vai morrer o catálogo. Você sabe que até hoje, dentro da indústria de life science, os clientes querem catálogo impresso? Imagina. É um diferencial isso. A pessoa quer pegar o catálogo, o pesquisador, ele está sentado na bancada, vendo a célula, ele não quer entrar no Google, ele não tem nenhum computador ali. Ele pega o catálogo e fala, é isso aqui que eu preciso. Então, não morreu o catálogo, entende? Então, assim, eu sou fã de inovar, mas no básico. Todo dia você pode inovar. Tem um jeito de você fazer essa planilha diferente, tem um jeito de você fazer essa planilha mais rápido, tem um jeito de você olhar para o processo nosso e pensar assim, poxa, hoje a gente leva 3 dias para fazer tal coisa. Como é que eu faço para fazer isso daí, a gente fazer isso em 2 dias? Isso gera valor. Isso é concreto, isso é real, isso não precisa de grandes investimentos. Você pode inovar sozinho sem falar comigo, sou o presidente da Corning. Então, se a gente tem essa cultura de inovar no básico e fazer o básico bem feito, aí, naturalmente... Então, assim, porque, vamos lá, as pessoas estão falando de IA. A maioria das empresas não tem nem os dados, não tem nenhum data lake, não tem nem os dados compilados. A gente lá na Corning, né, talvez não deveria estar falando, não vamos falar da Corning, vamos falar de todas as empresas que eu trabalhei até hoje.
as empresas não têm sistema integrados. Você, às vezes, fez uma aquisição que trabalha no Oracle e você trabalha no SAP. E até mesmo para você fazer fechamento contábil, você precisa fazer consolidação de dados antes de você fazer o fechamento contábil. Então, como é que você vai botar uma IA se você não tem nem os dados integrados? Então, não adianta esse CEO estar falando de IA. Ele tem que primeiro falar de... Vamos integrar os sistemas primeiro para eu ter o dado? Você percebe? Vamos simplificar as Então, é assim, pô, como é que eu vou me preocupar com IA se eu não estou tendo nem os dados aqui? Se eu ainda levo 9 dias para fazer meu fechamento contábil do mês? Nossa. Então, assim, faz o básico primeiro. Quando você estiver fazendo o seu fechamento contábil em 1 hora, você pensa em agora botar robô, em otimizar com IA. Eu penso muito assim, né? As pessoas vão falar assim, porra, esse cara é chato, hein? Cara conservador. Só que eu vou te dizer uma coisa. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui reconhecido como o cara mais inovador. Eu sempre fui o cara que desenvolvia os primeiros produtos, vendia os primeiros produtos. Porque todo lugar que eu passei, a gente fazia o básico bem feito. E quando você está fazendo o básico bem feito, a sua cabeça e a sua organização não está ocupada em fazer o básico, em consertar a coisinha do dia a dia. Ela está com a cabeça livre para inovar. Então, eu tenho uma crença profunda nisso, sabe? Eu não gosto de ficar muito discutindo, inventar moda, né? Borboletinhas corporativas. Eu falo assim, o pessoal vem na minha sala, às vezes o pessoal apresenta um negócio, uma baita de uma ideia, não sei o que lá. Eu falo, beleza, mas isso aqui a gente está fazendo bem? Isso aqui que é o básico. Vamos voltar para o básico aqui? Ó, retorno do capital empregado é faturamento menos custo dividido por produtividade dos ativos. Então, quais são as 3 prioridades num negócio? Vendas, custo, produtividade dos ativos. Aí me dá uma ideia mirabolante para triplicar as vendas. Eu falo assim, mas a gente bateu a meta do mês passado? Então, eu sou muito dessa linha. Você me deu gancho para uma pergunta que é: como você gostaria de ser lembrado como líder? Qual o legado que você quer deixar? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que transforma, né? Que gera transformação. Então, poxa, o Flávio passou aqui, era assim antes dele, depois dele ficou muito melhor, ficou muito mais legal, ficou muito mais lucrativo, muito mais produtivo. E eu acho que... por isso que eu chamo, né, essa última etapa da escalada transformação. Porque eu acho que se a gente está passando nessa vida, no mundo, e a gente deixa a transformação, a gente transforma, as coisas ficam diferentes depois que a gente passou, eu acho que não tem nada mais gratificante não tem mais nada para fazer, certo? O que você vai fazer mais? Você transformou, você gerou valor para as pessoas, você criou uma cultura legal, as pessoas lembram de você de uma forma saudosa, né? Então, eu acho que a gente está aqui nessa vida para contribuir, para deixar um legado, para gerar uma transformação, deixar o mundo melhor. Então, dentro do mundo corporativo, na minha carreira, eu tento sempre trazer uma transformação, deixar algo melhor depois que eu passei. Muito bom. Para a gente fechar, que frase você deixaria aqui? Que recado que você deixaria para quem ouviu a gente até agora? Vai no Summit da Escalada. Nós vamos falar do evento? Vamos, conta agora. Então, rapidinho antes do fechamento. Pessoal, dia 25, 26 de maio, aqui no Novo Hotel em São Paulo, a gente vai fazer o 2º Escalada Summit. O primeiro foi incrível. O dia 20, esse ano tem uma inovação, que o ano passado a gente fez só um dia, sábado, né? Esse ano a gente vai fazer sábado e domingo. 2 dias, que legal. Só que domingo é uma imersão somente para 15 pessoas. Uau. Pessoas que já lideram e que já estão no estágio de carreira ali com um salário acima de 15 mil reais. Porque a gente vai falar de 3 pilares importantes, a gente vai discutir, a gente vai definir, através de 6 passos que eu uso, a estratégia da sua empresa ou do departamento que você está liderando, para você poder ter uma conversa com o CEO da sua empresa. A gente vai falar sobre liberdade financeira para um executivo, como que você constrói sua liberdade financeira antes dos 40 anos, estando no mundo corporativo, sendo um profissional do mundo corporativo, já em cargos de liderança. E a gente vai fazer uma vivência de espiritualidade com o Rogério Ude, que foi o meu primeiro chefe na minha vida, na minha carreira, meu grande mentor. A gente vai ter essa vivência no domingo. E no sábado, a gente vai ter o mesmo formato do ano passado. Eu estou trazendo grandes executivos, a gente vai fazer um painel com executivos. Já está confirmado o Plínio, presidente da DHL. Está confirmada a Fernanda Sack, que é do board da Brado Logística, trabalhou para o Grupo Cosan, é uma profissional de RH.
Eles contam, a gente bate um papo, todo mundo pergunta sobre a escalada corporativa deles num painel, e depois eles estão trazendo um problema cabeludo da empresa deles, um problema estratégico que eles estão vivendo hoje, para que a gente divida as turmas em grupo e esses grupos deem recomendações de como que eles solucionariam esse problema. Legal. Os executivos vão escolher o melhor grupo, e esse grupo vai ter o privilégio de ter depois uma reunião com esse executivo, apresentar soluções, ou seja, a oportunidade de falar com o CEO de uma empresa, de fazer network, de conhecer mais outro negócio e, de repente, de se mostrar aí e conseguir dar uma escalada corporativa para uma nova empresa. À tarde, a gente vai ter uma dinâmica sobre o jogo corporativo, inteligência emocional, com a Solange, que é uma parceira, que você devia trazer a Solange aqui. Eu que fiz com ela o programa o meu desenvolvimento de inteligência emocional com ela. E eu trouxe ela para a escalada, porque a gente aplica esse programa também na mentoria. E no final do dia, a gente vai ter um palestrante também maravilhoso que vai falar do despertar da consciência. Eu estou muito nesse negócio da espiritualidade, então ele vai ajudar a gente a dar um passo para o caminho de espiritualidade. Então, quem quiser, quem se interessar, né, acho que você vai deixar aqui, né, Dani? Vou deixar o link, você vai mandar pra gente e a gente vai deixar. A gente vai deixar um formulário e quem se inscrever aqui através do formulário da Rugido, eu vou dar 50% de desconto, hein? Uau! Metade do valor do ingresso. Combinado? Sensacional, muito bom. Quem quer te encontrar nas redes sociais? Flávio Guimarães Ezek. E no LinkedIn, Flávio Guimarães, procura Flávio Guimarães Corning, eu sempre respondo, a gente é ativo. Tem um canal do YouTube também da Escalada Corporativa. Muito bom. E aí, você quer que eu deixe uma frase? Uma frase para a gente fechar aqui. Tem uma frase que eu gosto, que eu vou deixar uma frase para líderes, né? Então, quem lidera, quem quer liderar, é uma frase muito legal do Augusto Cury, que eu coloquei no meu livro, né? Tem o livro da Escalada Corporativa também, né? Sim, o ano passado a gente lançou verdade. o livro. Então, quem tiver interesse também procura na Escalada Corporativa, no nosso site, escaladacorporativa.com.br. Tem o livro da Escalada Corporativa que conta a minha história de estagiário a presidente. E lá eu destaco bastante essa frase do Augusto Cury, que fala o seguinte: o verdadeiro, o gigante, aquele que é verdadeiramente grande, ele se faz pequeno para que os pequenos se sintam grandes. Uau! Eu acho essa frase muito poderosa, né? Então, ela fala muito sobre você olhar para dentro e falar assim, será que você quer ser líder mesmo? Porque as pessoas são atraídas a ter cargo de liderança, altos salários, né? Alta responsabilidade, benefício, carro de presidente, pelo poder, né? Pelo ego, pelo destaque. Mas olha o poder dessa frase, né? Para você ser verdadeiramente grande, você tem que se fazer pequeno, para quem é pequeno possa se sentir maior que você, possa se sentir grande. Esse eu acho que é o segredo da liderança. Maravilha! Depois dessa aula aqui, eu falei que era aula cast. Muito obrigado, Flávio. Estaremos lá todos na Escalada Corporativa. Não perde, hein? Vamos deixar o link aqui para você. Vai lá no meu direct, me conta qual o seu maior insight sobre esse Rugido Cast. Aproveita, me conta o que mais de conteúdo que você quer ver por aqui. E a gente se vê na próxima edição do Rugido Cast. Um beijo e até mais. Ufa.